E o que são variáveis? Nós precisamos aprender agora o que são variáveis. Para isso, eu vou criar uma pastinha chamada 3, escrito variáveis. Vou criar aqui também um app1.js. Tá? E aqui a gente vai colocar as variáveis. Variáveis em JavaScript. Tá. Variáveis são maneiras de nós armazenarmos informações nossas para nós utilizarmos posteriormente, tá? Então, ó, são maneiras de armazenarmos informações para usarmos posteriormente. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse armazenar o meu nome, uma variável, para depois eu utilizar o console.log e exibir essa variável com o meu nome, né? Então eu criaria aqui, tem algumas opções para a gente escrever variáveis, tá? Nós temos o var, nós temos o let e nós temos o const. E o var, let e const, o que significa cada um deles? Primeiramente, o var é uma maneira antiga de se escrever variável dentro do JavaScript, tá? Ela é antiga, funciona ainda, mas é a maneira que a gente menos utiliza e vê nos códigos mais modernos, tá? O var permite que nós adicionemos um valor nele e posteriormente possamos alterar esse valor. Tá? Então essa é a característica do var. O let, nós podemos adicionar um valor nele e também podemos alterar esse valor. Maravilha. E o const, nós adicionamos um valor e não podemos mais substituir esse valor, tá? Na maioria das vezes, o que a documentação, as boas práticas indicam que nós os utilizemos? Primeiramente, tentemos ao máximo utilizar constantes, né? Em segundo lugar, utilizar let e, atualmente, nunca utilizar o var. Ah, Daniel, mas como que eu vou utilizar sempre o const? Toda vez que você não precisar mudar uma informação, utiliza o const, tá? Talvez aqui nesse curso, onde a gente vai trabalhar com JavaScript, que a gente vai ter que manipular muito os valores das variáveis, nós utilizaremos aqui o let, tá? Mas o var a gente não vai utilizar em nenhum dos momentos, tá? Mas para a gente ver as principais diferenças dela, nós vamos ver um slide aqui rapidamente, tá? Vamos abrir ele aqui. Então, o que acontece? Nós temos var, const e let. Tem uma coisa que é muito importante que chama-se escopo, né? A gente vai aprender isso mais para frente, mas para vocês entenderem. O var, ele tem um escopo global ou local, tá? Para ele é indiferente. O const tem um escopo block e o let block. Essa primeira linha aqui, a gente não vai entender ela ainda, porque não chegou o momento da gente trabalhar com ela, tá? Mas essas outras três aqui, nós conseguimos entender, tá? Então, olha só, o var pode ser redeclarado? Sim. O const pode ser redeclarado? Não. O let pode ser redeclarado? Não. O nosso var pode ser reassign, ou seja, pode trocar o valor dele? Sim. O const pode trocar o valor dele? Não. O let pode trocar o valor dele? Sim. Hoisted. O var pode ser hoisted, que eu já vou explicar o que é. O const não e o let não. O que é hoisted? Quando a gente cria um var nome igual a Daniel, que a gente já vai ver isso na prática, e coloca ali console.log nome, ele vai funcionar. Se eu colocar o console antes do nosso var, ele também vai funcionar, porque automaticamente, quando a gente coloca o var dentro do JavaScript, ele joga todas as nossas variáveis para o topo do arquivo. Lá na execução, ele executa todos os var primeiro. Então você pode chamar ele mesmo antes de criar ou depois de criar, né? Já o const e o let não. Isso é uma das coisas mais importantes. Você precisa primeiro criar ele para depois poder utilizar. Então agora a gente vai voltar lá para o nosso JavaScript para a gente ver tudo isso aí. Deixa eu abrir aqui. Ok, deixa eu diminuir esse cara aqui, ó.
e vamos trabalhar lá um pouquinho. Primeiramente, vamos testar fazer o var aqui. Var nome igual a Daniel. É assim que a gente cria uma variável, né? As variáveis são maneiras da gente salvar informações e assim a gente cria uma variável chamada nome utilizando com var. E eu posso fazer um console.log no meu nome. Olha só. E a gente pode usar a concatenação também, ó. Tá? Olha só. Meu nome é assim, tá? Vamos salvar. E agora a gente pode pressionar o F5 aqui, né? É sempre importante você salvar o arquivo, tá? Eu tô salvando aqui pressionando Ctrl S. Olha só, um arquivo que não tá salvo, ele fica com aquela bolinha branca ali em cima, ó. Aqui, ó, onde tá meu mouse aqui, ó. Quando eu salvo ele, ele automaticamente não fica mais com essa bolinha branca, tá? Então você tem que salvar esse arquivo. Para salvar, você pode vir em File, Save ou pressionar Ctrl S, tá? Isso é muito importante você fazer, tá? Bom, continuando. Então agora eu posso pressionar o F5 e seleciono aqui o Node.js. E olha só, ele coloca aqui, o meu nome é Daniel. Mas se eu pegar essa minha linha, opa, clicar aqui, meu Deus, tá difícil, meu mouse está clicando duas vezes. Eu vou dar um Ctrl X para recortar e colocar ela aqui em cima e pressionar F5 novamente. Olha só, ele vai trazer para mim, meu nome é undefined. Por quê? Aqui tem uma pegadinha. Ele mostrou para mim que é undefined, mas ela existe, né? Ela só não tem um valor definido para ela. Porque a atribuição do valor para ela está aqui embaixo, né? Então isso é sem problema algum. Agora vamos fazer o mesmo teste, eu vou copiar isso aqui com o let e o const, tá? Vou deixar aqui comentado aqui embaixo. Esse aqui vai ser let. Vou chamar de nome let, só para a gente ter essa diferenciação. E vamos tentar dar um F5. Olha só, ele apresentou um erro. Ele falou para mim, exit com o código 1. Nome let não pode ser acessado antes da inicialização. Tá? Então, essa é a principal diferença. A gente pode vir aqui agora, se colocar o let para cima, pressionar F5, ele vai funcionar normalmente, tá? A mesma coisa acontece com o const. Nome const. Nome const. Se eu colocar antes aqui, ó, vou dar um F5. Ele executou Daniel e disse que nome const não pode ser acessado antes da sua inicialização. Opa, aqui eu não coloquei const, né? Const. Antes da sua inicialização, né? Não pode ser acessado antes da sua inicialização. Se a gente recortar e colocar ele aqui em cima, tá? E dar um F5, prontinho. Agora ele exibe normalmente. Mas o let tem uma outra característica. Por exemplo, eu posso colocar aqui nome let recebendo Pedro. E agora o que ele tem que exibir nesse console aqui? Daniel ou Pedro? Vamos testar. Olha só, meu nome é Pedro. Se eu tentar fazer a mesma coisa com o const, José, salvar e dar um F5, olha só, não pode ser ter um novo valor para uma constante. A constante ela só tem um único valor, tá? Então a gente vai deletar esse código ali, né? Vou deixar esses aqui agrupados, né? E tranquilamente. Uma outra coisa, eu não posso vir aqui, ó, e fazer um let, nome let, receber Paulo, né? Ó, já dá um erro aqui para mim dizendo que não pode ser redeclarado esse valor. Mas e aqui nesse cara, vamos testar isso também? Deixa eu colocar o var aqui para cima. Isso, eu até vou colocar essa descriçãozinha aqui, ó, esse comentário próximo a cada um deles, que assim fica bem fácil a gente entender. Tá? Vou colocar aqui assim, isso. Agora eu vou pegar aqui var nome igual a Pedro. Olha só, ele não ficou vermelhinho. E quando der um F5, ele funciona normalmente. Se eu colocar aqui Paulo, por exemplo, dá um F5, ele funcionou normalmente. Então, o var ele pode ser usado antes de ser criado, apesar de representar um valor undefined. Ele pode ser redeclarado e pode ser o seu valor trocado, né? O let, ele pode ser trocado o seu valor, mas ele não pode ser redeclarado e nem utilizado antes de ser criado. E o const não pode nem trocar o valor, nem redeclarar e nem usar antes de você criar, beleza? Então essas são as principais diferenças entre um e outro aí. E só para finalizar, estava esquecendo,
A sintaxe, né? O jeito de escrever uma variável é... Primeiro, tipo... Melhor é o nosso tipo de variável, né? Não tipo de dado, tá? Depois a gente coloca nome da variável. Isso. E colocamos aqui depois o valor, se a gente quiser, tá? Uma coisa importante é o seguinte, a gente não é obrigado a criar uma variável já inicializada, somente a const, né? O let e o var você pode fazer let sobrenome e colocar dessa maneira aqui, ó, console.log no sobrenome. Eu vou colocar aqui o template string ou template literals. Meu sobrenome é... Olha só. Ele vai trazer para mim um undefined, porque eu não tenho valor nenhum ainda. Mas eu posso fazer o sobrenome e receber aqui agora Lopes. Quando eu salvar e dar um F5, agora sim ele vai ter um valor, né? Isso aqui não pode ser feito com o const, tá? O const não vai aceitar você redeclarar. Então você pode criar uma variável com o tipo dela, se é var, last ou const, o nome dela, mas o valor pode ser opcional, ok? Então, até o próximo vídeo.